mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Já estamos dando início mais este dia na presença do Senhor. Nós estamos aqui para fazer esse programa mais do que especial, claro, né? Com a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui para o quê? Obedecer a sua palavra, agir com sinceridade, com integridade e assim ouvir a voz do Senhor, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, né? Que todos os dias a gente tem que, tudo que a gente for fazer, a Bíblia diz que com mais, que faça tudo para a glória de Deus. Nós temos que dar glória, apresentar ao Senhor. Se você ainda não orou, levantou, esqueceu de orar, foi cuidar de menino, foi lavar a calçada, hoje é dia de lavar a calçada, faxinar a casa, e esqueceu de orar e agora está assistindo as mulheres que vencem. Vamos orar juntas? Vamos? Então bora, põe a mão no seu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, colocando diante do Senhor, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir esse dia, Pai. Não sei se é qual a programação que essa minha irmã, esse meu irmão está assistindo, Pai. Se é pelo YouTube, Facebook, ou Pai, pelo Instagram, ou Pai, ou pela televisão, mas que o Senhor venha manifestar a sua glória, que o Senhor venha dar a eles, Pai, um dia abençoado, venha nos dar uma bênção sem medidas, Pai, bênçãos sem ao menos nós cogitar no nosso coração, o Senhor já tem preparado para o dia de hoje, Pai. E assim eu te agradeço por este momento, por este programa maravilhoso, na Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Amém? Eita! Eu ainda estou melhorando. No começo, quando eu comecei a fazer o programa das mulheres que vencem, no começo, né, do ano, eu embaralhava tudo, enrolava e falava a palavra errada, mas Deus está no controle de tudo. Ele que vem derramando a capacidade dele, né? Tem uma irmã que mas fala, mas assim. Não, eu falei assim, eita, já tem que mudar, né? Quando tem que mudar, a pessoa quer mudar a gente já, né? Fica meio assim, mas glória a Deus por isso. Vamos de louvor? Faz tempo, né? Mês passado nós estávamos com o nosso congresso, foi um evento maravilhoso na presença do Senhor. Gente, o que tem de milagre, muitas bênçãos, através daquele culto, dia 15 de novembro foi o nosso congresso. E o mês passado nós passamos o mês todo falando do nosso congresso, porque foi um momento especial, um momento divertido na presença de Deus. Foi um dia especial, porque no começo o estado inteiro veio, chegou pela manhã, né? Ali começou as orações, o culto, né? Dos obreiros, e ali já emendou para o congresso. E foi só bênção, só vitória. Teve um cantor especial na nossa programação, que foi o pastor Fernandes Lima. Ele veio lá de São Paulo, veio nos abençoar aqui para a glória de Deus, tá bom? Então fica com esse louvor e já a gente volta. Que louvor abençoado! Olha, o tempo da inocência, menino. Eu vou contar para vocês, quando eu era mais nova, né? Deus me chamou, eu era bebezinha, eu tinha 4 anos. Se eu for contar, como é que você sabe que Deus te chamou? Foi quando eu senti que eu precisava servir o Deus verdadeiro. Foi numa situação que aconteceu na minha família, e ali eu estava orando, né? O meu pai ganhou vou contar aqui para vocês rapidinho. O meu pai ganhou um quadro, não sei se vocês conhecem, é aquele negócio de Santa Ceia, né? Que tem Jesus, né? E os seus discípulos, né? E ele ganhou esse quadro. E o meu pai bebia e tal. E aí ele botou bem na sala, como foi presente, né? E ele não era evangélico, não era cristão ainda. Então ele botou bem na sala, assim. E aí ele bebeu e tal. E aí a minha mãe se guardava com ele dentro do quarto, né? E ali eu ficava começando a orar ali para aquele Jesus daquele quadro. E eu falava assim, meu Deus, liberta meu pai, ajuda minha mãe. E já pequena, já tinha essa pressão espiritual já. E aí eu orava a Deus e eu falava para aquele quadro, né? Aquele Jesus. Se você existe, Jesus, desse quadro, então faz meu pai parar, faz meu pai ficar quieto, sossegar, ficar calmo, tranquilo. E aí que ele, né, ficava assim, bêbado, né? Ele estava desnorteado, assim, falando que não podia e tal. E aí eu parei assim, eu falei assim, então você não vai resolver meu problema, então você não existe. Falei desse jeito. Como era pequeno, eu peguei a mesa, subi e arranquei o quadro de lá e joguei o quadro fora.
Fui lá no quintal, quebrei o quadro tudinho. Quando eu fui lá, quebrei o quadro e quando eu voltei, meu pai já estava dormindo. E aí eu entendi que ali, ó, Deus me chamou. E eu creio que Deus vai libertar meu pai e assim foi a minha vida inteira. A minha infância, a minha pré-adolescência, a minha faculdade, tudo até hoje, eu não saí da presença de Deus. Claro, a gente, né, tem a iniquidade, tem os seus pecados, mas a gente sempre buscando a presença de Deus e sempre na igreja, né, pela libertação do meu pai. E glória a Deus, que depois de um tempo determinado por Deus, a vitória chegou e a paz reinou na minha casa. Então, talvez você que está aí assistindo essa programação, acha que Deus já te esqueceu, acha que a situação que você está vivendo aí é de um jeito para a morte. Não, Deus me esqueceu, Deus, olha, não vai dar certo, Deus não vai libertar, Deus não vai tirar meu filho das drogas. Deus liberta, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. Isso tem um monte de milagre depois que eu conheci a Jesus, que Deus veio transformando a minha casa, a minha família, através das nossas orações. E ali eu senti que Deus havia me chamado. E sempre onde eu morei, sempre tinha alguém para me levar para a igreja. Né? Meu pai não ia, mas sempre Deus preparava uma pessoa de oração para me levar para a igreja. Eu era pequena e a vizinha, eu lembro até hoje, tia Magnólia. Tia Magnólia falava assim, vamos para a igreja, hoje é dia de adorar o Senhor. Lá vai eu toda animada. Hoje que eu vou pegar minha bênção. Eu, ó, criança. Então, você que está aí, não desiste da sua bênção, tá? Vamos aqui, vamos ouvir que a gente vai conversando. A gente vai conversando e a gente não entende porque a conversa vai fluindo, né? Talvez você tá aí, tá na mesma situação, viu? Acha que Deus, aquele filho que tá lá nas drogas, lá, acabou. Não tem mais jeito. Ah, só Deus na causa. É, só Jesus mesmo. Então, nós temos que buscar a Ele, tá? Hoje é muito fácil, né? Dizer muitas coisas, palavras de efeitos, né? Mas o que é importante é a decisão que a gente toma. É isso que nós vamos aprender agora. Naquele momento, quando eu peguei o quadro, eu tomei uma decisão, né? Eu vi que tinha algo que precisava ser feito. E eu entendi que era comigo. Então, às vezes, você está aí na sua casa e não entende, acha que está tudo errado, porque é culpa dos outros. Ah, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa... Não, Deus nos chama nós primeiro, né? Depois os da nossa casa. Olha só, vamos lá, Josué 24, versículo 14. Nós vamos aprender hoje, tá? Neste sábado, Deus tem algo muito, muito importante para falar ao seu coração. Então eu creio que Deus vai operar um milagre na sua casa, na sua vida. A transformação, a libertação vem para a cura, né? Às vezes você está machucada aí, teve uma noite super difícil, né? Maridão foi lá pro boteco, né? E não voltou ainda, tá até agora, 6:30 da manhã e nada né? Mais de 6:30 da manhã e nada do homem aparecer. E você aí preocupada, achando que alguma coisa ruim aconteceu, porque é normal, né? Nos dias de hoje não dá para facilitar, mas Deus cuida. Quando você ora, quando você busca Deus em primeiro lugar, Ele cuida dos seus, tá bom? Aqui, Josué 24, versículo 14 diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e serviu-o com sinceridade e com verdade. Aqui Josué ele faz menção conserto com o povo. Ele convida o povo a se consertar diante de Deus. E ele fala, temer ao Senhor, serviu com sinceridade e com verdade. Não adianta a gente dizer que serve a Deus. Nós temos que ser sinceros nas nossas palavras, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Ah, mas é crentão, né? Tem muitos, né? Ah, é religioso demais. Tem. A Bíblia diz que nós não podemos ser demasiadamente corretos, né? Nós não somos perfeitos. Somos falhos, somos pessoas errantes, todos os dias nós temos que pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, todos os dias nós temos que fazer isso. Só que quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais comunhão nós temos com o Pai, mais
perfeito nós somos. Nós buscar aonde? Na sua palavra. Josué, ele estava falando, tá na hora de temer a Deus, temer ao Senhor e andar em sinceridade com Ele e falar a verdade. Muitos estão dentro da igreja, muitos estão dizendo que são de Deus e praticam a mentira, que falam mentiras, tá? Então nós temos que vigiar nisso. Opa, será que eu não estou vivendo a verdade? Será que eu não estou vivendo o verdadeiro evangelho? Porque a palavra vem de contra a nossa necessidade. A palavra, quando é revelada do Espírito Santo, ela vai bater na nossa ferida. Quando você está batendo no seu ego, está confirmando aquilo que você sabe que está nos caminhos errados e a palavra está massageando o seu ego, aí você já tem que parar. Opa, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus que diz que quem mente tem por pai o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Se eu estou mentindo, se eu estou fazendo coisa errada, se eu estou manipulando alguma situação e eu estou ganhando vantagem, e mesmo assim eu estou sentindo que Deus está falando comigo, alguma coisa está errada. Cuidado, cuidado. O orgulho procede à queda. E aqui ele diz mais: e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e serviu ao Senhor. Ele estava falando, larga esses deuses aí que servem o seu pai. Ah, mas como é que é isso? Os nossos pais antigamente serviam a antiga criatura, né? Servia bebidas, drogas. Talvez você está aí na situação, né, de um filho, está nas drogas, o marido está no vício da bebida. Então ele está servindo um Deus. Ele está servindo deuses amorreus, deuses que não são o nosso Deus verdadeiro. E aqui ele diz mais: larga tudo isso. Se você está vivendo, eu estou falando assim, na situação da mãe, do pai, que tem um caso desse na família, mas talvez você que está assistindo, você também é usuário de droga, você está assistindo aí, por acaso bateu na internet aí, apareceu aí, você aí tem que tomar a decisão, tem que largar isso de mão, tem que largar essa bebida. Eu falo bebida, mas é todo tipo de coisa errada. Mentira, pecado, iniquidade. Tem que largar. Nós temos que conhecer a Deus de verdade e em sinceridade. E aqui ele diz mais no 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Aqui ele colocou a decisão. Perdão. Aqui ele colocou a decisão. Não sei qual que vocês vão tomar a decisão de servir. Vocês têm que tomar hoje a decisão. Talvez você hoje está assistindo essa programação, precisa tomar uma decisão. Qual tipo de caminho você quer? Você quer servir a Deus? Você quer continuar nessa mesmice? Até quando você vai ficar aí? Até quando você vai ficar nessa mesma vida? Nesse sofrimento, contando as moedas, né? Na dificuldade, está desempregado, já desistiu de tudo. Até está pensando em tirar cabo da própria vida. Né? Até quando você vai continuar nessa vida? Aqui o Senhor Jesus está te convidando. Até quando você vai continuar aí, meu filho? Até quando você vai continuar nessa vida, minha filha? De religiosidade. Às vezes nós estamos na igreja e estamos vivendo uma vida de aparência, de religiosidade. Não. Nós temos que falar: Pai, eu quero te servir em verdade, em espírito, de toda a sinceridade do meu coração. E com toda a verdade, assim como Josué estava falando ao povo. E aqui ele diz mais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses do amorreu, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui ele está dizendo: não sei o que vocês vão decidir, né, nas minhas palavras. Não sei o que vocês vão decidir, né? Eu não sei. Mas, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se posicionou diante do povo. Olha, vocês vão ter que escolher. Ou vão servir os deuses dos seus pais, ou o Deus dessa terra, dos amorreus. O que você decide hoje? Eu te convido a refletir. O que você decide hoje? Servir ao Deus dos seus pais, ao Deus deste mundo, ou servir ao Senhor? Uli, mas eu vou ser sozinha, só eu da minha casa, mas Deus precisa de um.
para Ele fazer a transformação toda na sua casa. Só precisa de você, Ele só precisa de um vaso para ser cheio da presença dEle, para que o milagre venha acontecer. Jesus, lá no primeiro milagre de Jesus foi num casamento. As talhas estavam vazias, eles encheram as talhas e ali veio a transformação. Mas primeiro ele precisou o quê? Das talhas, dos vasos. Deus precisa do vaso na sua casa. Deus precisa do vaso. E esse vaso, hoje, ele está convidando você. Ah, mas o meu pai, a minha mãe não vão na igreja. Não, é a palavra, não é a estrutura física, é a palavra. Temos que buscar a palavra de Deus, a revelação da palavra. Ali a transformação vem, manifesta a glória dele e ali ele vai tirando todo o mal, vai dissipando todas as trevas, vai tirando tudo, todo atrapalho, tá bom? Então reflete aí. A decisão é sua. Josué ele falou, eu não sei a sua decisão, eu não sei o que vocês vão decidir, mas uma coisa eu decido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez Deus está te convidando hoje de servir a Ele, para que essa situação que você está vivendo hoje venha a ser transformada. E eu te garanto que é só Ele. Não tem homem, não tem pastor, não tem obreiro, por mais cheio da presença de Deus, a gente pode ir lá na sua casa, pode orar, o mal vai embora, você pode sentir a paz, mas se continuar no erro, se continuar no pecado, se continuar nas mesmas práticas, o inimigo vem e acaba com tudo, porque depende da decisão da pessoa. Nós temos que decidir todos os dias. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Cabe a você escolher qual que você quer para a sua vida. Tá bom? Já a gente continua. Fica aí com esse louvor e já a gente volta. Que louvor abençoado! Glória a Deus por isso. E eu gosto muito dos louvores porque abre o coração da pessoa. A pessoa pode entrar triste, abatida, né? Lá na igreja, mas quando tem um louvor que toca na alma dela, que ela consegue chorar, ela consegue te desarmar, ali a palavra vem e cria raiz no coração dela e assim a transformação vem. E aí ela consegue tomar a decisão. Assim como Josué nos ensina hoje, tomar a decisão. Qual decisão você vai tomar? Né? Josué falou, porque assim, irmãs, a gente não tem controle sobre a decisão de outras pessoas. A gente tem controle sobre as nossas decisões. Então, às vezes, você fica magoada, ressentida por uma pessoa que te ofendeu, que não conseguiu honrar a palavra que ela te falou, mas não fica triste não fica porque é como se a gente tomasse veneno achando que a outra pessoa ia morrer. Talvez a pessoa nem sabe que você está assim. Então nós temos que manter a nossa comunhão com Deus, nós temos controle sobre as nossas atitudes, não sobre a atitude do outro. Então não pode, e a atitude do outro também não pode te influenciar, não pode te abater, não pode te entristecer. Você entendeu? Então nós temos que deixar isso bem claro no nosso coração. Fulano te entristeceu, mas não Deus falou muito isso no meu coração, não é pessoal, é espiritual. Às vezes a pessoa está no caminho errado, está toda errada, você não sabe, né? E aí o inimigo usa ela para te entristecer, para colocar mágoa, ressentido. Aí já são duas almas ressentidas. E aí dá legalidade para ele entrar e destruir tudo. Mas não vai ser o seu contrário, porque hoje Deus está falando, tome sua decisão. Qual atitude você quer tomar? Você quer dizer, Pai, seja Senhor da minha casa, tá bom? Fique com isso no seu coração, fique com essa palavra no seu coração aí, quentinha, para a glória de Deus. Vamos agora aos recados. Amanhã tem culto, tá? Neste domingo, nós temos culto na nossa igreja, Avenida Calógeras 2121, no centro de Campo Grande, tá? Do lado da Betel, você que não conhece, tá? Nós estaremos ali, tem culto às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 15 horas e às 18 horas. Eu fiquei aqui porque o Abraão trouxe água para mim. E glória a Deus por isso, tá? E eu encontro você lá. Tem um louvor abençoado, tem a palavra do nosso líder estadual, pastor Guilherme de Mello. Então convido você, mulher, para nós estar juntas lá, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Toda quinta-feira nós temos especial das mulheres. Agora, novo horário, meio-dia, tá bom? Nós temos o horário da oração das mulheres. Você
que precisa de oração, nós estaremos meio-dia lá na nossa igreja, Avenida Calógeras 2121, para te atender. Você venha, participa da oração, Deus fala o seu coração e ali já sai abençoada para a glória de Deus. Ah, pastor, eu preciso de ajuda, eu não consigo orar sozinha. Vai lá, toda quinta-feira, meio-dia, estaremos juntas orando com você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!